Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Hoje eu quero finalizar com você o capítulo 24. E talvez, acho difícil, mas talvez começar o 25. Mas antes do capítulo 24, deixa eu só, enquanto você está abrindo, lembrar você ainda que a gente viu nesse momento, depois que o Senhor fala da sua segunda vinda, dos sinais, enfim, Ele vai começar a trazer ensinamentos, falando para a sua igreja se preparar para esse momento que é inevitável. A primeira coisa que ele vai dizer é a parábola da figueira. Olha, quando a figueira renova os ramos e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Então, é certeza de que o verão vai acontecer e não há ninguém, não há ser humano algum, não há poder humano que possa impedir o verão de chegar. Está no governo de Deus, no controle de Deus, o verão virá. E da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, não algumas coisas, não a maioria das coisas que o Senhor falou, mas todas essas coisas acontecendo, saibam que não vai passar aquela geração onde todas essas coisas estiverem acontecendo, sem que o Senhor da glória venha. Então o Senhor nos alerta aí para esse momento da certeza da segunda vinda. E aí então ele vai falar de Noé, sobre a fidelidade de Noé, que são os princípios que nós encontramos em Noé. Não andava com Deus, não era um injusto. Então você tem um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, andando com Deus, em comunhão com o Senhor, cheio do Espírito Santo, e é um homem fiel ao Senhor, um homem de muito trabalho, e pregando por 120 anos, e trabalhando por 120 anos, construindo aquela arca e pregando, indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, chamando as pessoas a voltar-se para Deus. Pedro vai dizer que ele é o pregador da justiça. Então, vemos aí a fidelidade de Noé. Realmente é um grande exemplo para mim e para você, que sejamos como nosso irmão maravilhoso Noé, que de forma tão extraordinária pregou a graça de Deus, chamou pecadores ao arrependimento. E aí, então, versículo 43 vai falar da outra parábola, agora a parábola do ladrão. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então aqui outra parábola para mostrar para a gente que o Senhor da glória, ele vem como ladrão. Interessante a figura de linguagem aqui, da ideia da surpresa, de sermos surpreendidos pela vinda do Senhor. Não perca aí esse texto de Mateus 24, abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. É interessante porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, diz que esse dia não vai nos pegar como um ladrão, mas aqui o Senhor está dizendo que como um ladrão vai acontecer. Veja, de alguma forma, todos nós, em certo aspecto, seremos surpreendidos nesse momento, porque a gente não sabe exatamente a hora, o dia, né? Então, como a gente não tem esse dado, e ninguém tem, ninguém jamais vai ter, então, com certeza, em um certo aspecto, a igreja e os cristãos vão ser apanhados de surpresa, mas a igreja vai estar alerta, o povo de Deus alerta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, eu quero ler esse texto belíssimo. Diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então a ideia novamente é que Paulo pega a mesma
virá sobre eles como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia de surpresa como ladrão os apanhe. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios novamente, né? Sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. E aí a gente vê o aspecto do dono da casa que está preparado para a invasão do ladrão, está armado. E a mesma ideia que a Bíblia nos chama, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É um momento de batalha, um momento de luta. Paulo diz para Timóteo que nós, como bons soldados de Cristo, devemos combater o combate da fé. Então a igreja precisa estar preparada nessa batalha aí da fé, que ela sempre vai ter. Então ela só vai tirar essa armadura no dia do Senhor, no dia da glória, porque Deus, você está vestido e sóbrio, vestido da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança e da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, para recebermos a salvação. Veja, você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Isso é muito importante a gente entender esse processo da salvação. Você foi salvo no dia que Cristo te salvou, você continua sendo salvo e você vai receber a salvação, ok? Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, vivos, ou quer morramos, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, com o fato de vocês, como de fato vocês estão fazendo. Então, aqui a parábola para você estar preparado, de prontidão, não dormindo, mas pronto. E esse aspecto ali de dormir, de embriagar-se, de se envolver com as paixões pecaminosas da vida, cai novamente na parábola seguinte, que finaliza o capítulo 24, que é a parábola do servo bom ou mau, ok? Então, não esqueçamos que essas parábolas aí, elas estão dentro desse ambiente e descrevendo a segunda vinda, nos alertando com o propósito de estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor. E lembrando dos sinais, quais são os sinais que antecedem o ambiente da segunda vinda? A apostasia. Nós temos também o aspecto missional, será pregar esse evangelho do reino a todas as nações, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Uma igreja que está, apesar de haver uma apostasia, uma igreja forte, ainda que pequena, não tão extensa como por causa da apostasia, para uma igreja mais centrada, mais concentrada, mas muito poderosa na missão. É também um ambiente aí de um outro sinal de guerras e também os sinais dos céus que antecedem essa segunda vinda. E essas parábolas que nós vamos ver a partir de agora, com essa parábola do servo bom e mau, depois a parábola das 10 virgens, do casamento, elas têm elas têm algo em comum. Primeiro é que há uma ausência. Os senhores aí, de cada senhor de uma parábola dessa, ou o noivo, estão ausentes. Então há o primeiro aspecto da ausência. Todas elas vão ter o aspecto da ausência. O segundo aspecto é comum a todas essas parábolas, é que todos são abençoados. Cada servo recebe uma responsabilidade, ou uma quantia de dinheiro, ou a noiva recebe aí a promessa do casamento.
acesas, enfim, todo mundo tem uma responsabilidade. A quarta característica comum é a presença. O noivo volta, o noivo vem buscar a noiva, o Senhor de cada sábado volta para a sua casa ou para a sua fazenda. E o quinto é o galardão. Todos são recompensados ou punidos. Então esses 5 elementos são comuns a todas essas parábolas. E a nossa parábola aí, capítulo 24, versículo 45, diz assim a parábola do servo bom ou mau. Diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu sobre os seus conservos, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele servo for mau e disser no seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e a hora em que não sabe, e ele o punirá severamente, e destinará a sua parte para os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como muito comum acontece, é uma parábola com 7 imagens, ok? É muito comum isso, o Senhor Jesus usar, é um padrão profético que é usado no Antigo Testamento. Jesus faz muito isso nas suas parábolas. Então aqui nós temos 7 cenas, e eu quero trabalhar cada uma dessas cenas com vocês. E a cena central é a consideração que o servo faz consigo mesmo. Ele diz no coração dele: o meu Senhor tarda a voltar. Aqui está o ponto-chave dessa parábola. A primeira cena é a pergunta de Jesus. Essa parábola começa com uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu responsável sobre os seus conservos, para lhe dar o sustento ao seu tempo? Veja, é uma pergunta. Essa parábola começa com essa pergunta. Depois que o Senhor Jesus falou sobre o alerta sobre Noé, e também o Senhor falou da sua segunda vinda, de todos os sinais, e da figueira que é vindo o verão. Veja, e do alerta também sobre o ladrão que virá, que a sua segunda vinda é como um ladrão que vem de surpresa. A primeira coisa que o Senhor vem fazer aqui é questionar a você que tipo de servo você é. Veja, começa com uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? E qual a resposta que você vai dar? Você é o servo fiel e prudente, ou você é o servo mau? Novamente a ideia aparece no capítulo 25, com as 10 virgens que estão esperando o dia do casamento, né? O dia das núpcias aí do casamento. A noiva vai ser tomada pelo noivo, e essas 10 mulheres que estão ali esperando essa festa, você vai ser a nécia ou você vai ser do grupo das prudentes? Então esse questionamento é feito para mim e para você, e é uma resposta que você deve dar. Fiel aqui é aquele que segue a Cristo, obedecendo os seus mandamentos e vivendo segundo a sua vontade. Isso é ser fiel. Fiel não é simplesmente ter fé. A fé se traduz, se revela, se mostra, se prova na obediência. É na obediência que eu vejo a sua fé. É na obediência à palavra de Deus que conseguimos ver a fé de cada um de nós. Então, a essa pergunta, que servo você é, você já está respondendo para Deus. Você já está dando resposta para Deus
que está analisando a situação, alguém que está lendo as circunstâncias, é aquele que está entendendo qual é a demanda que Deus tem para ele, é alguém que lê o mundo que está ao seu redor, a cultura que está ao seu redor, e ele vai tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Esse é o servo prudente. Então, o primeiro alerta, depois de falar da segunda vinda e de falar da inevitável vinda do Senhor, é questionar você sobre a unidade de você na igreja. Veja que as outras parábolas falam de bens, falam de talentos, que são quantidades em dinheiro, em peso, em ouro, mas aqui ele está falando do cuidado que o servo deve ter com os seus conservos. A preocupação de Jesus, e aqui a responsabilidade que o servo prudente e fiel recebe, é cuidar dos seus conservos. E essa parábola, você não deve tomar essa parábola como, não, então essa parábola está falando do pastor. Não, ele fala de todo cristão, porque todos nós somos responsáveis uns pelos outros. É a atitude de Caim, que retruca Deus e diz: sou eu, porventura, tutor do meu irmão? Responsável pelo meu irmão? Alguém que não se sente responsável pelos irmãos da fé, é da família de Caim, e é índole de Caim. Mas aquele que é um servo fiel e prudente, sabe que é responsável pelos seus irmãos, sabe que deve cuidar do seu irmão, sabe que deve viver na unidade da fé. A vida do Senhor, e aqui está a beleza dessas imagens que o Senhor vai trazendo para mim, para você, é que nesse texto há uma responsabilidade individual de cada um de nós, de como estamos cuidando da coletividade. É o servo que é responsável pelos outros servos, pelos conservos. Veja, a ideia do texto é que Jesus, ele nos coloca como responsáveis pelos nossos irmãos em Cristo, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, por assistir aos nossos irmãos, por zelar do bem-estar dos nossos irmãos, por amparar os nossos irmãos, por abençoar e viver na unidade do Espírito com os nossos irmãos. Porque Jesus não vem buscar você, meu amado, Ele vem buscar a sua família. Quando você for para a glória, você não vai só, vai você e seus irmãos todos em Cristo Jesus. Então esse aspecto da unidade é tratado em todo o Novo Testamento. Você não vai me apontar nenhum livro do Novo Testamento que ignore ou que negligencie o aspecto da unidade da igreja. Em todos os livros do Novo Testamento vai falar da unidade, da importância da unidade. Jesus coloca a unidade como o segundo maior mandamento na Bíblia. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o irmão. Então o segundo maior pecado que você pode cometer é deixar de amar, de cuidar, de abençoar, de orar, de estar junto com os seus irmãos. O autor de Hebreus, ele de uma maneira muito enfática vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Veja, a igreja do primeiro século, perto de Pentecostes, uma igreja vivendo sob o poder e a glória e a graça de Deus. Vários irmãos que viram Jesus, os apóstolos, alguns vivos ainda, e já tem gente que não quer ir para o culto, que não quer congregar, que não quer estar junto, que não quer ser família. E o Senhor da glória vem para reunir seus filhos, vem para reunir sua família, seus filhos ao redor da sua mesa. E nós precisamos aprender a viver em unidade, em comunhão, em cuidado, em proteção, em provisão aqui. Esse é o tema dessa palavra.
A sua felicidade está na sua fidelidade, em responder fielmente ao seu Senhor, em cuidar dos seus irmãos, em viver na comunhão. Como a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, nos alerta. Então, feliz esse servo, que você seja feliz, irmão. Olha, nós viveremos uma única casa, na casa de meu pai. Há muita luz. Você não vai ter uma mansão lá. Você não vai ter uma casa lá. Não. O texto é singular. Na casa de meu pai tem muitos quartos. Nós vamos viver junto. Ah, pastor, eu não gosto de viver junto aqui não. Esse negócio, crente é complicado, igreja é complicado. Você aprende aqui. Você começa a aprender aqui. Porque na casa do pai há muitos quartos. Você vai ter um quarto lá. Você não vai ter uma mansão. Você não vai ter não, você vai ter um quarto. Então você acostuma a viver junto. E lá é assim, de todos os povos, tribos, línguas, nações, raças, culturas, etnias. Vai estar todo mundo junto. É espaçoso. Vai estar aquele negócio extraordinário. Todo mundo junto. E todo mundo é diferente. E todo mundo, engraçado, é interessante isso. O Dr. Shepherd dizia que a gente vai levar inclusive os aspectos culturais que não são pecaminosos. Interessante isso. Ele diz que talvez a gente leve a cor da nossa pele, essas características físicas. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele manteve as características físicas dele. E nós temos o mesmo corpo de glória dele. Interessante isso. Vamos ter essas características. Todo mundo tem dom de língua lá, né? Todo mundo tem que ter essa capacidade extraordinária. Todos falam em línguas, né? Porque todo mundo vai ter que comunicar cada um na língua. Ou então vai ter uma língua oficial lá. Enfim. Mas essa diversidade, esse Deus que não quer todo mundo igualzinho, padronizado, não. Deus é Deus que trabalha nessa diversidade cultural. E aqueles aspectos culturais que são bons, que revelam Cristo, enfim, vão permanecer. Então a gente precisa aprender a viver em unidade aqui, né? E amar os irmãos, e aprender a respeitar os irmãos, e não quebrar a unidade porque nós somos diferentes, não. Unidade é justamente isso. Unidade é diversidade, todos diferentes, vivendo juntos, com o único objetivo: que Cristo seja glorificado em nós, que o nome dele seja glorificado em nós, que nos mantenhamos juntos apesar das opiniões diferentes, que nos mantenhamos juntos, unidos, coesos, porque temos um único alvo: glorificar Cristo, até que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, até que todo joelho se dobre. Estamos trabalhando, pregando o Evangelho, deixando as picuinhas de lado, as meninices de lado, e gastando tempo e focando a nossa vida na pregação do Evangelho da glória de Deus. A terceira imagem é a recompensa do Senhor, o servo bom. Em verdade, ele diz que lhe porá sobre todos os seus bens. Um teste aqui. Aqui é um teste, está vendo? Você é responsável pelo seu irmão. Se você sair bem, você vai ter mais autoridade, você vai ter mais responsabilidade lá na glória. Tem um galardão, e o galardão é a medida de cada um. Mas agora você está responsável por aquilo que é mais precioso e caro para Deus: o seu irmão. Ele não nos deixou responsáveis por questões materiais. Em primeira mão, não. Em primeira mão, não. Em primeira mão, no reino de Deus, nós somos responsáveis uns pelos outros. E cada irmão aqui valeu a vida de Cristo Jesus.
o sangue do precioso Cordeiro de Deus. Não tem valor, não tem nada que se equipare à vida do meu irmão em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Se eu não entender o valor de cada irmão, a preciosidade que cada irmão tem para Cristo, e que eu não posso atinar contra a vida do meu irmão. Eu não fui chamado para falar mal do meu irmão, não fui chamado para fofocar contra o meu irmão, eu fui chamado para cuidar do meu irmão, de abençoar a vida dele, e de cuidar dele, de estar junto com ele, porque ele é precioso para Cristo, e não pode ser diferente para mim. E eu tenho que olhar meu irmão, lembrando do que meu Senhor foi cravado, humilhado, cuspido, rejeitado por causa do meu irmão. E o meu Senhor foi no inferno por causa do meu irmão. E valeu o sangue do meu Senhor a vida de cada irmão meu em Cristo. Então eu não posso escandalizar o meu irmão. Eu não posso ir contra o meu irmão. A minha luta não é contra sangue e carne. Eu não estou lutando contra o meu irmão. Eu tenho que viver na unidade. Qualquer espírito, qualquer palavra, qualquer intenção, qualquer motivo, no meu coração, ou no coração de qualquer um, qualquer atitude que vá contra o meu irmão em Cristo, é do diabo. É do diabo. Porque o diabo é o que quer sempre separar, dividir, romper a igreja. Então, meu irmão, você tenha isso em alto e claro som na sua mente, no seu coração. A quinta imagem, a consideração, a quarta imagem, a consideração errada do servo, versículo 48. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, se o servo for mau, o que ele vai pensar? O meu Senhor tarda vindo. O meu Senhor está dando. Não, esse negócio de cuidar dos outros não é para mim não. Eu quero cuidar da minha vida. Eu não quero ficar pensando nos outros. Ficar pensando em igreja, pensando em crente, pensando nesses irmãos. Não, eu quero pensar em mim. Se o meu Senhor tarda vindo, se eu tenho um conceito errado de Deus, eu vou ter um conceito errado da sua igreja. Se eu tenho um conceito errado de Cristo, do sacrifício de Jesus, de quem Ele é, da sua palavra segura que Ele retornará, eu vou tratar de maneira errada o meu irmão. Irmãos, é o que a gente, muitas vezes a gente fica longe desse pensamento, que é o pensamento agnóstico, ateu e nihilista, que diz que a vida não tem sentido. O agnóstico ele diz assim: eu não posso afirmar que Deus existe e nem que Ele não existe, então eu fico ali. Ele é um ateu covarde. O agnóstico o ateu diz: Deus não existe, acabou, Deus está morto, acabou, pronto, não acredito em Deus. Esse é o ateu. Ele diz assim. O agnóstico não, ele fica ali no meio do caminho, mas ele sempre está puxado para o ateísmo. Na cabeça de uma pessoa assim, que é justamente esse pensamento aqui: o meu Senhor tarda vindo. Não, esse negócio da segunda vida, esse negócio aí é coisa para boi dormir. Esse negócio não vai acontecer não. Esse negócio não existe. Que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar fisicamente, pessoalmente, inevitavelmente, que Ele vai vir, que Ele vai julgar vivos e mortos, que o povo vai ressuscitar, desde Abel até o último crente que vão ressuscitar. Que isso? Isso é absurdo. Quem crê no negócio dele? Se meu Senhor tarda vir, nesse pensamento de um ateu, de um agnóstico, de um nihilista, a vida não faz sentido. Então o que faz sentido é o quê? Comamos e bebamos. Sim, a vida é essa.
uso o meu cônjuge, eu uso os meus filhos, eu uso os meus pais, eu uso as pessoas do trabalho, eu uso os vizinhos, tudo é uma conveniência para os meus prazeres. O que me interessa aqui, meu amigo, é uma única coisa: eu quero comer e beber, eu quero viver em festa, eu quero ganhar dinheiro simplesmente para suprir os meus prazeres e as inclinações do meu coração. É só isso que eu quero fazer na minha vida. É só isso que eu quero fazer na minha vida. Quando a gente olha a atitude, as mensagens de algumas pessoas, e aí você tem que ter muito cuidado com quem você está ouvindo, principalmente se são pessoas que falam da teoria da prosperidade e da psicologia positiva, em muitos aspectos, em todos e muitos aspectos, é muito uma teoria dessa aqui. Que o que você tem que fazer é viver o aqui, o agora e o aproveitar a vida. Então cuidado, porque pode haver aí uma utilização do próprio Deus. Deus é o meu escravo. E Ele está orbitando ao meu redor. Eu sou o sol. Eu sou o sol. E Deus está orbitando ao meu redor para satisfazer as minhas vontades. E Deus obedece à minha fé. A minha fé manda em Deus. Olha para onde isso vai. Olha a ideia. Não, Deus está obrigado a obedecer à minha fé. Irmão, essa gente é servo não. Não tem ninguém aí querendo obedecer a Jesus, não. Todo mundo quer mandar em Cristo e quer fazer Cristo cumprir e realizar os seus desejos e paixões. Essa gente está na igreja porque quer alguma coisa do povo de Deus. Eles não estão preocupados em unidade, em ver o bem-estar e a saúde dos irmãos em Cristo. Tem preocupação nisso aí não. A preocupação é só uma: eu quero satisfazer os meus desejos. E eu estou na igreja para isso, para que Deus cumpra toda a minha vontade. A gente vive algo parecido no nosso país. Cuidado com quem você está ouvindo lá na internet, no TikTok. Cuidado aí. O que você está ouvindo, você pode estar ouvindo uma besteira e dizendo amém. Glória, amém. Amém, amém. Olha que videozinho bonitinho. Olha que pastor bonitinho. Olha que pregador bonitinho. Olha que coach bonitinho. Ele está dizendo que Deus, Ele está dando essas palavrinhas mágicas aqui. Opa, tem cuidado. Você tem que olhar para o texto e ver se é isso mesmo que você está ouvindo. Entendeu? Se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo para você. Então cuidado com essa atitude do servo mau, que simplesmente faz de Deus o seu escravo e faz uso das pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, isso é muito, muito perigoso. A outra imagem, versículo 50, a vinda repentina do Senhor, virá o Senhor daquele servo, num dia que ele não espera, nem em hora que não sabe, e assim é o Senhor. Ele vai vir em hora que você não espera, no dia que você não sabe. Por quê? Porque está envolvido com os prazeres pecaminosos. O que acabamos de ler? É a mesma ideia que Paulo disse: não durmamos. Aqueles que estão dormindo estão fazendo o quê? Se embriagando, vivendo na noite. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos ébrios, nós não estamos embriagados com esse mundo, fascinados por esse mundo. O nosso coração está em Cristo. Nós vivemos no mundo para a glória de Deus. Trabalhamos, estudamos, progredimos, avançamos, mas para a glória de Deus. Estamos na cultura, mas olhamos aquilo que é certo e que é errado, que é bom e que é ruim. Estamos a serviço do nosso Senhor para a glória de Deus. Meus irmãos, quando alguém dorme na fé,
e vai para longe de Cristo Jesus. É surpreendido e aí então recebe o castigo do Senhor sobre o servo mau. Quem é você? O servo bom ou o servo mau? Essa é a pergunta que inicia a palavra. Que tipo de servo você é? Que servo você tem sido? E lembra, não é uma pergunta que você vai responder. Você já está respondendo essa pergunta. A maneira como você vive na comunhão do corpo de Cristo, a maneira como você trata os irmãos, já responde essa pergunta. Versículo 51. Ele punirá severamente e destinará a sua sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentro. Jesus traz novamente a palavra hipócrita, que ele tanto usou no capítulo anterior, no capítulo 24, no mesmo ambiente. Ele acaba de falar no capítulo 24, sentenciar os líderes religiosos por causa da sua hipocrisia. Entre o capítulo 24, os discípulos já falando da beleza daquele templo, das pedras. Jesus disse que vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derribar. Eles vêm, trazem aquelas 3 perguntas, e Jesus vai falando e respondendo aquelas perguntas, que é o ambiente que nós estamos. E aí então ele prepara os discípulos para a segunda vida, que é onde exatamente nós encontramos. Jesus puxa de novo aquela expressão hipócritas, aquilo ficou vivo na cabeça dos discípulos, que essa atitude religiosa de fazer uso do reino de Deus, do povo de Deus, do seu bel prazer. Eu não respeito a igreja, eu não respeito irmão algum, meu negócio sou eu e eu mesmo, eu estou pensando em mim mesmo, eu não penso na igreja, eu não penso na comunhão, eu não penso se vai escandalizar alguém, eu estou pensando em mim mesmo, eu estou vivendo de mim para mim mesmo. Eu não sei viver na unidade, eu não sei me sacrificar pelos irmãos, eu estou aqui para obter bênçãos, e mais nada. Eu mal tolero o povo de Deus. Cuidado com essa atitude, porque essa é a atitude do servo mau. E essa atitude vai ser punida, diz o texto, severamente. A palavra grega aqui, dicotomel, era um castigo que os judeus inventaram de serrar a pessoa no meio, de cortar a pessoa no meio. Quem viveu aqui, passou por esse castigo, foi o profeta Isaías. Isaías foi serrado pelo meio. O autor de Hebreus alude essa punição. Foram serrados pelo meio. Às vezes dentro de um tronco de uma árvore seca, às vezes de cabeça para baixo, com as pernas amarradas, e serrado das partes íntimas para baixo. Eram situações terríveis. Essa gente que fica dividindo a igreja, essa gente que fica criando seus próprios reinos, à custa de dividir o povo de Deus, de criar inimizade, de não querer viver na comunhão do povo de Deus, de ficar trilhando a vida dos outros aí dentro da igreja, de ficar dividindo o corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que isso tudo tem a ver com o diabo. Eu quero te afirmar isso. Eu quero te afirmar isso. Dividiu a igreja, é homem de Deus, a mulher de Deus dividiu a igreja. Não, é filho do diabo. É filho do diabo. Eu quero dizer isso com todas as letras para você. Porque o Senhor vai cortar essas pessoas pela metade. Eles andarão eternamente no inferno pelas metades, porque dividiram o corpo de Deus, a família de Deus. Ninguém faça isso. E acha que isso vai ficar por isso mesmo. Que não, eu dividi a igreja ali, peguei um pouco de dinheiro e fui embora para outro lugar. Ó, que bênção, abrimos outra igreja. A Bíblia está dizendo outra coisa. Não destruais a obra de Deus. Porque quem fizer isso, diz a Bíblia, Deus o destruirá. Você não está dividindo a igreja de mim. Não é contra mim que você está vindo. Não. O dono da igreja é outro. O dono da igreja é Cristo. Edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Como é que você acha
Não, a igreja não é minha, não tem meu nome ali. Aquela placa está escrita Igreja de Cristo, não é Igreja do Glauco, não. Não entendeu ainda absolutamente nada. Quem divide igreja, quem está dividindo a igreja, se existe uma coisa que Deus odeia, diz Provérbios, abomina, Deus tem ódio disso, e Ele é o Deus de amor, é aquele que provoca intriga entre os irmãos, que fica espalhando fofoca entre. Deus odeia isso. A Bíblia ordena: não faleis mal uns dos outros. A Bíblia diz que ame o teu próximo como a ti mesmo. Cristão, você não foi chamado para outra coisa, a não ser para amar seu irmão. E aqui você tem a responsabilidade dos seus filhos. É um tema da segunda vida. Como você cuidou do seu irmão? Como você cuidou? E ele vai voltar nesse tema. Quando ele disser: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, doente, o que você fez por mim? Ele vai voltar esse tema. Ele não acabou, não. Ele deu um primeiro passo nessa direção. E ele vai dar outro passo ainda mais profundo quando ele falar sobre essa questão novamente do cuidado que devemos ter com os irmãos. Meus irmãos, a unidade é do Espírito. Quem divide vai contra o Espírito. Ninguém divide uma igreja, e é por Deus. É por Deus. Eu tenho falado isso dentro das igrejas de Cristo. Dentro das igrejas de Cristo. Eu acho isso absurdo o que acontece dentro da nossa denominação. Eu já falei isso para vários pastores. O indivíduo vai lá, divide a igreja, vai para outra igreja de Cristo, é recebido lá, é ordenado pastor em outra igreja de Cristo. Isso é um absurdo. Não acontece só na igreja de Cristo, não. Acontece em outras igrejas. O indivíduo vai lá, divide a igreja, arrasta 10 famílias da igreja, abre outra igreja lá. Olha que bênção, fantástico para o fulano de tal. Olha como é que o ministério dele prospera. Olha como o ministério dela prospera. Mas vocês estão lendo outra Bíblia diferente da minha. A Bíblia reprova isso com todas as letras. E o vingador não sou eu, é o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já discordei várias vezes dos meus líderes, várias vezes, dos meus pastores. Eu cheguei, conversei, falei: pastor, com muito amor, muito carinho, só acho melhor que seja assim. Você não acha melhor que por ali? Será que essa é a melhor atitude? Será que não tem outro caminho? Pode, será que... Nunca dividi a igreja. Nem aprovo nenhuma divisão. Porque eu não quero ser cerrado pelo meio. Faço assim. Eu não quero ser cerrado pelo meio. Eu quero ser um ponto de convergência, de unidade, de amor, de cooperação, de edificação. Foi para isso que o Espírito de Deus o chamou. E pode qualquer um dizer que é homem e mulher de Deus. A Bíblia está dizendo que é outra coisa. Então, irmãos, que esse texto tão poderoso, tão profundo, talvez você já tenha lido algumas vezes, passado rápido em cima dele, mas tão poderoso que esse texto fale com você, fale comigo, nos confronte, num momento tão terrível como o nosso país vive, de um monte de gente abrindo igreja assim à torta e à direita, um monte de gente dividindo igreja e abrindo igreja à torta e à direita. A gente nunca viu um estado tão caótico como esse nos nossos dias. Isso nunca aconteceu. Na proporção de hoje, não.
Divisões na igreja sempre aconteceram. Os filhos do inferno sempre estão aí. Eles sempre existiram e sempre estão aí. Mas igual hoje, nunca. Você não conta na história da igreja um momento em que tantas divisões acontecem na igreja. Em que tantas divisões acontecem. E no Brasil é assim alarmante. Que nós possamos olhar isso e ver como também um sinal da segunda vinda, esse tipo de atitude pecaminosa, e saber que ninguém vai prosperar diante dos olhos de Deus nessa situação. Só pode até prosperar aos olhos humanos, pode ter até algum nome entre os homens, mas não conta o seu nome no livro da vida, porque esses não têm parte com o Senhor da vida, não têm parte com o Espírito de Deus. E Deus coloca temor no nosso coração, que você ame o seu irmão, que você cuide do seu irmão, que você zele pelo seu irmão, que você saiba que cada irmão e a igreja, apesar das suas deficiências, limitações e imperfeições, cada irmão foi comprado com o sangue de Jesus. E eu tenho que zelar, proteger, cuidar, orar, amar, abençoar a vida de cada irmão meu em Cristo. E zelar de cada um deles, aonde quer que eles estejam, para a glória de Deus. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor nesta noite. Pai Santo, nós te somos gratos pela tua misericórdia.